Hoje a gente vai apresentar o nosso paper, Prática Interdisciplinar, módulo 6. Nosso grupo é composto por mim, Felipe, pelo nosso amigo Daverson, a Débora e o nosso amigo Lucas. O tema principal do nosso trabalho é Isaac Newton e o cálculo e as leis abordadas no Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, um livro escrito por ele em 1687, também conhecido como Principia. O título do trabalho é Isaac Newton e a sua contribuição para o cálculo. Resumo: a gente escolheu como título do nosso trabalho Isaac Newton e sua contribuição para o cálculo, com o objetivo de compreender algumas obras deste autor tão ilustre para a área do conhecimento que envolva o cálculo. As suas ideias ultrapassaram a matemática e abrangem a engenharia, a medicina e a física e entre outras áreas do cálculo. Delimitamos nosso trabalho nas 3 leis de Newton e a sua participação no cálculo diferencial integral. Foi utilizado fonte de estudo de artigos acadêmicos para o desenvolvimento desse paper. No início da vida de Newton, ele aprendeu o latim, que isso facilitou que ele tivesse acesso a conhecimentos da época, já que o latim era a língua que é o inglês hoje. É a língua onde tinha mais artigos de conhecimento, era a língua mais falada. E ele, como um cristão fervoroso, né, um católico, na verdade, ele aprendeu latim por conta das orações na sua juventude. Palavras-chave: Isaac Newton, porque o nosso trabalho é dedicado em sua maior expressão a ele. Cálculo, as leis de Newton, né, abordado na Principia, e o pai da mecânica clássica, ok? Seria Newton. Este trabalho acadêmico está inserido na área de História da Matemática dos séculos XIX e XX, que é o estudo da história e ensino da matemática. É a contribuição de matemáticos como Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, Gottfried Wilhelm Leibniz, para a compreensão e criação de alguns assuntos como as 3 leis de Newton, lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e lei da ação e reação, que serão abordadas e explicadas neste trabalho acadêmico. Tem por objetivo fazer uma análise de conjuntura das ideias de Isaac Newton, que é considerado o pai da mecânica clássica, para a contribuição da matemática e física, como essas ideias são aplicadas. As ideias de Newton serão abordadas com maior expressão. Fundamentação teórica. O cálculo diferencial e integral, que é muito estudado na matéria de exatas e é aplicado em diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a economia, a engenharia, a física e algumas áreas da medicina, que é estudado nos cursos de graduação. Este cálculo diferencial e integral, a gente pode falar que a abordagem dele surgiu com Newton e o nosso Leibniz, tá? Gottfried Wilhelm Leibniz. Desculpe a minha pronúncia horrível no inglês. Newton e Leibniz utilizavam de variáveis e quantidades de variáveis ligadas à curva, tais como ordenadas as abscissas, subtangentes e áreas. O que no cálculo moderno utilizavam era conhecido como funções e aplicações de conjunto de números reais em outro, né, de números muito pequenos, né, próximos a 1. Então, esse cálculo diferencial ele é atribuído a esses dois gigantes, né, se podemos dizer assim. Newton abordou no Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, livro escrito por ele em 1687, cujo ele abordou o que conhecemos hoje como as 3 leis de Newton,
que é a primeira lei. Eu vou falar das duas primeiras e o nosso amigo Lucas vai falar na terceira lei. A primeira lei, que é o princípio da inércia, que todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado por uma força imprimida sobre ele. Então, se ele está em movimento em repouso e não tem nenhuma força aplicada ou imprimida sobre ele, ele vai continuar. A segunda lei, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha na qual aquela força é imprimida ou aplicada ou expressa. No caso do nosso paper, a gente utiliza o exemplo de empurrar uma geladeira. Você aplicando a força sobre uma geladeira, na direção que você está aplicando aquela força, ela vai se movimentar. Terceira lei seria da reação em reação. O nosso amigo vai explicar no próximo slide. E por conta dessas três leis, né, que Newton desenvolveu, que Newton criou ou descobriu, ele foi conhecido como o pai da mecânica clássica, tá? E porque ela serviu como base para a outra descoberta de outros ramos da física, e ela é utilizada até hoje para movimentos de desenvolvimento de conteúdos físicos, essas três leis. E Newton é o pai da mecânica clássica, porque o pai da mecânica é o italiano Galileu Galilei, que Newton se inspirou muito nele, né? Então Galileu Galilei influenciou Newton, então Galileu Galilei é conhecido como pai da mecânica e Newton da mecânica clássica. Bom, dando continuidade à fala de Felipe, aqui a gente agora vai exemplificar a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. O enunciado dessa lei diz que, quando se aplica uma força de intensidade A em uma determinada direção e em um determinado sentido, aplica-se essa força sobre um corpo B, né? O corpo B aplica sobre o corpo A uma força de mesma direção, mesma intensidade, mas em sentido oposto, em sentido contrário. E isso fica exemplificado na situação aqui, né? Uma arma dispara uma bala, né? Na mesma intensidade, na mesma direção, e a bala aplica sobre a arma uma força no sentido oposto. E é isso que causa o recuo da arma, né? Lendo aqui a descrição, né? Quando ocorre o disparo de uma arma de fogo, é aplicada uma força empurrando-a para trás devido a uma força de reação no sentido contrário do disparo. Então, essa é uma das situações, das inúmeras situações que é possível notar a terceira lei de Newton, mas existem várias outras, né? Como, por exemplo, a própria capacidade humana de se deslocar a pé. Então, a caminhada, por si só, é uma aplicação da lei de Newton, né? O nosso pé tenta empurrar o chão para trás, né? No sentido trás, e o chão aplica sobre o nosso pé uma força, né, que nos empurra para frente. Então, isso é a terceira lei de Newton, né? Sendo exemplificada. Sobre a metodologia, vamos então à leitura. A realização deste trabalho acadêmico foi feita por meio de pesquisa explicativa. Buscamos entender como ocorreu o desenvolvimento das três leis de Newton, né? O nosso colega disse aqui claramente, lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, e a lei da ação e reação, a terceira lei, e onde estava situada. Então, a metodologia buscou-se determinar conceitos, né? Determinar conceitos e explicar esses conceitos. Essa foi a forma de desenvolvimento do nosso trabalho. Indo assim, diretamente na fonte, né? Diretamente pesquisando artigos científicos, livros que falam, né? Desse tópico. Seguindo então, houve o estudo de artigos acadêmicos, como eu falei, para a produção deste paper com relação a Newton e sua contribuição para a história, né? Por meio desse exposto, abordamos também, segundo escreveu Afonso Gondefard, o que é chamado de filosofia natural. Então, o que é filosofia natural? A filosofia natural é uma corrente que vai buscar, né, é uma corrente investigativa, vai buscar
as explicações, né, para aspectos primordiais do funcionamento do mundo. Então, resultados e discussões. Ao efetuar o presente trabalho por meio da disciplina de prática interdisciplinar, História da Matemática do século XIX e XX, podemos definir o quão é importante o estudo da história da matemática para que tenhamos uma base de como surgiu alguns conceitos que são abordados hoje, que foram descobertos há 4 séculos atrás. Vemos que a contribuição que Newton transbordou a área da matemática. Suas ideias são aplicadas na física e engenharia. Newton afirmava que a força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Lembrando que a lei da gravitação universal de Newton foi aceita por 2 séculos até a relatividade geral de Albert Einstein. Conclusões. Concluímos que a importância de Newton para a matemática na disciplina de cálculo diferencial integral, que é utilizado como grade curricular de cursos superiores como a matemática e a engenharia, é também a sua importância para a física aplicada, com as suas 3 leis: lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e lei da ação e reação. O fato de ter o domínio do latim o ajudou para a leitura de grande parte de suas obras. No princípio da matemática, da filosofia natural, Newton abordou o que hoje conhecemos como as 3 leis de Newton. Essas leis são a base da mecânica clássica, que ainda é amplamente utilizada para resolver problemas e serviu de base para o desenvolvimento de outros ramos da física. Por essa razão, Isaac Newton é reconhecido como o pai da mecânica clássica. Newton também contribuiu grandiosamente com a lei da gravitação universal, que perdurou até a relatividade geral de Einstein. Newton contribuiu ativamente para o cálculo, utilizando o que conhecemos hoje como derivadas integrais e as quantidades de variáveis ligadas em curvas. Hoje o cálculo moderno utiliza funções. As contribuições de Newton foi ímpar para as áreas do conhecimento, e em especial matemática e física. bom, e sobre as referências, temos aqui, né, várias citações, o Alves, com um artigo acadêmico, o próprio Newton e o Westphal, né, também livro. Então, basicamente é isso. Utilizamos aqui artigos acadêmicos, fizemos uma filtragem, né, e de livro, nada melhor do que ir diretamente na fonte, e aí a gente escolheu o próprio livro Principia, do Newton. Essas foram as referências.